Olá, gente, tudo bem com vocês? Olha, passando para mais uma liturgia do dia, vamos caminhar com a palavra de Deus. Ouvimos a palavra de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? O Evangelho vem do capítulo 4 do Evangelho segundo São João, né? Vamos ver o que Jesus fez nesse Evangelho. Qual foi o grande milagre? Qual foi o ensinamento que ele deixou para nós, né? Vamos lá. Olha, partiu Jesus da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os galileus receberam bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Canaã da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais? O funcionário disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus disse-lhe: pode ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, os seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que seu filho estava vivo. O funcionário perguntou que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem, por 1 hora da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, justamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus, realizou quando voltou da Judeia para a Galileia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, interessante, aqui a gente vamos ver, né, para que servem os milagres, para que servem os sinais de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que dentro desse evangelho a gente vai entender a diferença daqueles que acreditaram pelo milagre e aqueles que acreditaram de fato diretamente por ouvir a palavra de Jesus. Esse capítulo 4 de João, ele vai ter muito dessa dinâmica. A gente viu na Samaritana o que aconteceu. Muitos acreditaram, os samaritanos, em Jesus por causa, não mais que ouviram a mulher testemunhar Jesus, mas porque viram o próprio Jesus e sua palavra, né? Este homem aqui, ele chega, de alguma maneira, vai dizer Santo Agostinho, ele chega pedindo milagre e ao mesmo tempo testando nosso Senhor, o seu poder. Santo Agostinho vai dizer isso: disse-lhe então Jesus: se não virdes sinais e prodígios, não acrediteis. Isto é acusar o homem de mornidão ou frieza de fé, ou de tal falta de fé. Santo Agostinho deixa bem claro que o próprio Jesus vai dizer, a gente viu bem nesse evangelho, que Jesus foi olhando para o homem e disse: esse homem é frio na fé. E aí faz um convite para nós, né? Dentro desse contexto de fé. Qual é a fé que nós temos, né? Qual é a fé que nós estamos depositando no Cristo? É interessante que tem alguns pontos nesse evangelho que a gente poderia aprofundar, como por exemplo, por que um profeta não é bem visto na sua pátria? Geralmente porque as pessoas crescem juntas e ao longo do tempo umas vão sendo protagonistas em alguns outros aspectos e aquelas que crescem junto não dão a mínima relevância, né? Parece que ofuscam aquilo que Deus está deixando às claras, né? Por causa de convivência, de todos os dias ver aquela pessoa, de ter crescido junto, né? E aí isso acontece, isso é normal na sociedade, mas a gente tem que ter um olhar diferente na palavra de Deus. Muitos aí próximos de vocês, né, foram colocados neles o dom da palavra, né, o dom da profecia, mas cadê o crédito daqueles que estão ouvindo, né? As coisas estão acontecendo ao redor, mas poucos dão ouvidos, né? É interessante que sempre vai ser assim. O próprio Jesus decretou: ele foi rejeitado em Nazaré. E quantos dos seus enviados não vão ser rejeitados nas nossas comunidades, né? Quantos? A gente ouve muitas vezes uma pregação de um padre X, de um padre Y, mas não quer ouvir a pregação daquele cara que está ministrando a palavra, daquele cara que está fazendo a reflexão do texto, né? Do padre da nossa paróquia, muitas vezes, que está ali ensinando a gente, né? Isso é
para nós, dentro desse questão, desse milagre que nosso Senhor Jesus Cristo fez, isso é um sinal para nós abrir um pouco os nossos olhos, né? E aqui o ponto fulminante do Evangelho, essa questão do pai pedir a Jesus pelo filho, né? Quantos pais têm que ter pedindo a Jesus pelos filhos, porque os filhos já estão no caminhos tortos na vida, não só uma morte física, mas uma morte espiritual. O que Jesus quer é ouvir da boca dos pais o clamor para com seus filhos, é para chegar a graça de Deus até seus filhos, mas falta os pais clamarem, entenderem melhor que temos que estar próximo de Jesus e Nossa Senhora, né? Olha, aí no final a gente vê a diferença da questão daquele que acredita, que cria, né, que tem fé por causa da palavra, começa a escutar a palavra, começa a se encher de fé e confiança que tudo na sua vida está nas mãos de Deus, tudo tem um propósito para Deus, e aqueles que acreditam começam a acreditar a partir do milagre. É outra maneira que Deus tem de converter a incredulidade nossa. No final do Evangelho, o oficial, né, o servo do rei, ele acreditou e todos da sua casa acreditaram, porque viram o milagre, né? E Jesus muitas vezes nos faz esse questionamento, só acredita porque vês o milagre, né? Assim ele fez com Tomé no próprio Evangelho de João, depois da ressurreição no capítulo 20. Que a gente tenha essa força e essa coragem de acreditar no Cristo, primeiro por sua palavra, por aquilo que ele prometeu, e pedindo também que haja curas maravilhosas e transformações na nossa vida e na nossa família. Salve Maria e que viva Cristo Rei. Compartilhe esse vídeo com mais alguém que queira ouvir a palavra de Deus.